Olá, muito gratificada de estar hoje aqui no Centro Cultural IDEA, que faz parte do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, um espaço no qual morou Ciro dos Anjos, o famoso escritor, e que abriga vários eventos culturais. E muito grata por estar ao lado do jovem talento das letras, Davi Garcia, que eu tive a honra de conhecer num evento recente, e ele vai nos brindar hoje com as suas histórias, com a sua trajetória, que é bem interessante. E o Davi é psicanalista, ele é professor, ele é membro do Instituto de Psicodrama. Instituto Mineiro de Psicodrama. Instituto Mineiro de Psicodrama. E também músico, que eu tive a oportunidade de vê-lo dedilhar no violão. Se apresenta, por favor. Bom, meu nome é Davi, eu tenho 27 anos, sou técnico mecânico industrial por influência, professor por cima e psicólogo por vocação. Eu trabalho aqui no Centro Cultural IDEA desde janeiro deste ano, tive a honra de fazer o primeiro evento do ano aqui no centro, abrindo com um comentário sobre o Marcelo Rubens Paiva. Não ainda estou aqui, mas no Feliz Ano Velho, o primeiro livro que ele escreveu, foi o primeiro evento daqui, aproveitando a onda do ainda estou aqui no cinema. Então, veio a calhar. Dá para organizar assim. Certo. Você é mediador, né? Você tem, inclusive, esse instinto, você tem essa vibe, essa seleção, digamos assim, na sua vida de filmes muito interessantes que você atua como mediador. Aí, no caso, você faz que contemplam, inclusive, a literatura e a psicanálise. Fala um pouco para nós sobre isso. Bom, aqui no Centro Cultural IDEA a gente já tinha um cinema que roda aqui há mais de 10 anos. A gente tinha a presença da Maria Gouveia, que faz cinema aqui no lugar só há 30. E agora que ela está completando 88 anos, ela resolveu pisar no frio finalmente, né? Aos 88 anos, assim, acho que está na hora de parar. Ela fez essa gentileza à casa e abriu espaço para outras pessoas, e eu fui um desses convidados a estar aqui comentando cinema. Maria Gouveia comenta os filmes através da filosofia, que é a área dela, eu trouxe os filmes através da psicanálise. E esses filmes eu tiro eles desde breves comentários em textos que eu leio até a minha garimpagem mesmo nas locadoras da minha infância ou nos canais alternativos que a gente vai colecionando ao longo da vida. E hoje em dia eu tenho a liberdade de pegar essa seleção e tratar ela aqui em público, que é uma coisa que muito me alegra de finalmente poder fazer. Parabéns pela sua seleção, que eu tive a oportunidade de ver, de ler sobre, e ela é muito cult, né? Muito bacana. E você fala numa das suas postagens sobre a questão do poder da palavra. Fala um pouco para nós sobre isso. Não faz um mês que uma pessoa que me orienta muito me falou das palavras novamente, e ninguém menos que Saramago. Em o Evangelho segundo Jesus Cristo, Saramago tem um trechinho assim que ele está falando de porteiros, se é que você me entende. Ele fala que os porteiros, por não poderem fazer perguntas, vão explorando o mundo com os olhos e com o focinho, como se eles bastassem para entender o mundo que é feito de palavras. Então, o Saramago já deixa muito claro para a gente o que são as palavras numa fala como essa, e a gente suspeita que ele está falando muito de cordeirismo. Sim. Então, o Saramago, por exemplo, ele conhece, e eu me lembro de um certo menino bem pequenininho que eu acompanhei, eu devia ter 18, 17 anos. A gente estava num casamento e o padre falou: te declaro marido e mulher, e ele olhou assim. Mas não aconteceu nada. Ele estava esperando um brilho, alguma coisa mágica assim, e ele não entendeu que o poder estava nas palavras. Sim. Então, às vezes elas são tudo que resta, às vezes elas são tudo no mundo,
Então, é difícil definir o poder das palavras, é difícil entender onde que isso começa e onde que isso termina. Sim. Como ser humano. A abrangência de tudo isso, né? A sombra das inteligências artificiais estão aí, mas elas não chegam nem perto da sombra que a gente projeta nas palavras sobre o mundo. É tudo que resta e é tudo que tem. Os objetos são reflexos de ideias e as ideias estão contidas nas palavras, as palavras estão contidas na língua, o pensamento é uma estrutura de linguagem. E elas não podem ser soltas por aí, elas vão ter, né? E podem causar muito impacto negativo. Quando causam impactos positivos, ótimos, mas negativos, isso aí pode até mesmo destruir uma pessoa. Como os canalistas superiores. Isso. A palavra que cura, consequentemente, é uma palavra que fere também. É bom usar com cuidado as armas que a gente tem. Muita cautela. Paulo Leminski, que era além de poeta, fanático de futebol, faixa preta em karatê, dizia: as palavras são as armas com o melhor poder. Perfeito. E pegando esse gancho literário, nos conta qual a importância da literatura para você e também para a maioria das pessoas, né? Porque eu, desde cedo, vivi numa família muito culta e tive o privilégio, a oportunidade também de ler muito. Isso foi sempre benéfico na minha vida, porque abriu muito a minha mente, abriu muito meus horizontes. Bom, acho que sem a literatura o mundo piora muito. Sem o cinema, sem a arte o mundo piora muito. Então, quando a gente tem a chance de fazer alguém viver a pele de outra pessoa, entender o que é ser um imigrante lá fora, o que é ser uma pessoa em estado de vulnerabilidade, entender o que é sofrer uma traição, mesmo sem ter sofrido a traição em si. Afinal de contas, o protagonista é isso. O protagonista é este, qual você veste a pele dele e entra naquela história. No personagem. Então, quando você está vendo um filme, você supostamente está ali atrás da câmera, vivendo a vida daquele protagonista, passando por aquilo. Depois a gente chora, a gente sorri, a gente faz uma série de coisas. Então, a literatura, o cinema e toda a arte que imita a vida e a vida que imita a arte, ela é uma maneira de salvar um pouco o que a gente pode salvar, de tentar salvar. Neste final de semana eu tive a chance de apresentar aqui o Nascido para Matar, de Stanley Kubrick. E é um filme muito constrangedor. Ele é muito duro, ele é muito pesado no que ele mostra da guerra. E uma das conclusões que a gente chegou aqui é que só se faz guerra sem pensamento. Então, se você pede um soldado para refletir sobre o que ele está fazendo ali, isso não vai longe, né? A guerra acaba. Então é preciso cantar, é preciso ter uma revista, é preciso ocupar o tempo todo, porque se o pensamento entrar ali, a guerra acaba. Matar o outro, destruir o outro, cometer os atos de violência permite o pensamento necessariamente. Certo. Uhum. Então a literatura, o cinema, todo tipo de arte é uma maneira de melhorar um pouquinho a humanidade. Se eu acredito que eu posso melhorar um aluno meu, eu sempre brinco com isso dentro das salas de aula, que a esperança que eu tenho de melhorar ele é eu indicar o livro e ele ler, porque eles nunca leem. Mas a esperança que eu tenho é que um deles pegue aquele livro, leia e aquilo ali consiga ampliar um pouco a visão de mundo. Que ele absorva aquele conteúdo de uma forma satisfatória, de uma forma eficaz, para que ele tenha um resultado positivo ao acabar de ler a obra, né? Porque às vezes, muitas vezes a pessoa lê e não absorve nada, não é? A pessoa fala, li um livro de 1000 páginas, eu disse, tá bom, mas você está preocupado com o número de páginas? O que você me falava sobre? Isso é mais interessante. Exatamente. Então é uma coisa meio fálica eu ficar falando, 1000 páginas, 1500 páginas, isso importa muito pouco. Tem contos de meia página, de uma página inteira, 4 linhas que mexem profundamente com a gente, isso é mais interessante. Exatamente. Davi, você atua com psicodrama também. Então fala um pouco desse trabalho seu nessa área. Então, o psicodrama é um recém-chegado na minha vida ainda, não faz 2 anos que eu tive a alegria de entrar no centro de psicodrama. E a entrada foi uma coisa maravilhosa.
A diretora do Centro Mineiro de Esquadrão se chama Graça, é uma graça de pessoa também. Digamos assim, né? A brincadeira com esse nome dela. E um dia eu tinha que fazer um trabalho de faculdade, uma coisinha boba, uma coisinha simples, mas tinha que entrevistar alguém. E eu, muito falante, liguei lá pro Centro de Esquadrão e comecei a conversar com essa Graça e ela me falou, que bom que você está interessado. E eu fui pedindo e ela foi me dando, a gente pode ir visitar o centro? Pode. Por acaso tem um dia que a gente pode ir ver alguma coisa acontecer no centro? Pode. Por acaso a gente poderia participar de alguma coisa no centro? Ela fala o seguinte, Davi, me arruma 15 pessoas e aparece aqui no sábado e tal. Lá fui eu a arrebanhar a gente, tudo que é tanto. Cheguei lá no Centro Mineiro de Esquadrão, 15 pessoas no sábado. E o melhor é que as pessoas me perguntavam, mas Davi, o que é o psicodrama? O que a gente vai fazer no Centro Mineiro de Esquadrão? E eu tinha o gosto de falar, eu não sei. Que delícia! Nós chegaremos lá e vamos descobrir juntos. Foi uma experiência inesquecível e até hoje eu não saio de lá. Certo. Infelizmente eu não consegui ingressar com a força que eu queria, mas são planos futuros. Sim, Davi, eu agradeço muitíssimo o nosso bate-papo, essa conversa deliciosa com esse jovem talento, novamente que eu falo, que promete, que tem aquela pegada literária gostosa, que eu já tive também o prazer de ler alguns escritos dele, e estar com esse jovem é muito importante para mim, porque a juventude é um must, a juventude é que comandará o mundo e nós precisamos muito desses jovens para que possamos ter dias melhores. Muito obrigada. Muito obrigado.